Hoje é o segundo dia que nós, desses mais de 120 dias, é o segundo dia que nós nos reunimos como igreja, fazemos esse momento de nos reunirmos. Algumas pessoas, como a pastora Mariana mesmo falou, assim, fiquei emocionada por chegar, e todos nós ficamos mesmo, porque a casa da gente, o lugar onde nós convivemos, nos relacionamos, é um lugar que a gente quer estar, não é verdade? É o lugar onde nós desejamos estar. Agora, certamente, estamos aqui, como nós temos declarado, se você está preparado para vir, nós estamos preparados para te receber, com toda a questão da proteção, estacionamento, e o Senhor é tão gracioso, que Ele faz com que o desejo, quando a gente chega, aquele desejo passa a ser algo assim, muito, muito explosivo, adoração, enfim, queridos, sabemos que estamos passando por esse tempo, é um tempo diferenciado, é um tempo onde precisamos aprender a ter um novo comportamento. Tem até uma frase que se pronuncia muito, né? Estarmos vivendo um dia diferenciado, porém, o nosso Deus é o mesmo, o nosso Senhor continua sendo o mesmo, a graça de Deus continua sendo a mesma, o poder de Deus continua sendo o mesmo, e nós podemos invocá-lo, e Ele vem, podemos engrandecê-lo, e Ele vem, e certamente, aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, Ele há de completá-la, Ele há de completá-la, e creio que o que vai ser dito aqui hoje, tem a ver com toda essa trajetória que nós temos passado, estamos vivendo, experimentado. Uma das coisas que é bem clara nesse tempo, é que temos percebido que pessoas estão sofrendo, estão sendo, de certa forma, por estarem dentro de casa, estão ali temerosas, mas uma coisa também é certa: invoque o Senhor, clame a Ele, aonde estiver, no vale, nas montanhas. Nós não temos montanhas aqui, mas se tivéssemos montanhas na nossa região, aí que você está nos assistindo, talvez possa ter montanha aí, na montanha, nos rios, nos mares, aonde invocarmos o nome do Senhor, Ele se faz presente. O coração quebrantado atrai a presença do Senhor. Então, prepare-se para que aquilo que o Senhor tem para repartir com você, possa ser algo que você também vai repartir com outros mais, porque Ele se move no meio do seu povo. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero, que eu vou estar compartilhando com os irmãos, a mesma mensagem pela manhã, foi algo que tive como experiência a respeito do dia 20, me recordo agora a data exatamente, dia 22 de junho, foi o momento onde eu e minha esposa, fizemos exames pela manhã, e à noite a Jude estava passando bem mal, e fomos para o pronto-socorro, e ali já tínhamos feito uma tomografia computadorizada, e lá então, pelas imagens, estava já constatado, pela maneira que a imagem dos pulmões estava aproximadamente 25% comprometido, já era uma imagem bem clara de que era Covid-19, e ali naquela hora, enquanto ela estava lá fazendo alguns outros exames mais, eu peguei minha Bíblia, e quando nós percebemos coisas fora, que fogem ao nosso controle, nós, às vezes, não sabemos o que fazer, mas fui para a palavra, comecei a ler a palavra, ali orar ao mesmo tempo, e aí surgiu essa mensagem aqui, que tem o tema, o amanhã você decide hoje. Vou repetir o tema da mensagem: o amanhã você decide hoje, agora. Você que está aqui, você que nos assiste, o amanhã você decide hoje. E esse é aquilo que nós estamos percebendo nos dias hoje. Quais são as notícias, quais são as informações, o que está sendo mais comunicado nos dias atuais? Fique em casa, lockdown, confinamento, isolamento social, crise na economia, falência, pandemia, contaminação, doença e, por fim, morte. Essas são as comunicações que nós temos. Você liga a televisão, você entra nos canais de notícia, você acessa as redes sociais, o que mais tem são essas comunicações.
E isso traz para nós, gera dentro das pessoas sentimento de medo, de pavor, de desespero, falta de fé. O que entendo claramente que a ação maligna por meio de tudo isso tem gerado a desesperança, tem gerado o sonho, alguns sonhos de algumas pessoas têm se colocado como não vai acontecer, porque não sei como vai ser amanhã, meus sonhos talvez nunca vão ser concretizados, meus projetos talvez nunca mais serão concretizados, o meu futuro está comprometido. Mas nós temos uma palavra e promessa do Senhor: os que esperam no Senhor. Está Isaías nos diz isso: aqueles que esperam no Senhor são como os montes. A palavra também nos diz que como os montes Sião, que não se abalam, permanece para sempre. Eles podem, ainda diante das circunstâncias, no meio das circunstâncias, voar, correr, avançar pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. O amanhã nos é garantido, sabe por quê? Porque o Senhor é conosco, e Ele em nós, e através de nós, Ele pode fazer grandes coisas. Amém? Glória a Deus. Tem um escritor, um filósofo aí remanescente, que diz assim: a grande certeza da vida é a morte. As iniciais do nome dele é FRR, né? A grande certeza da vida é a morte. Nós, por mais que tenhamos toda essa situação de pandemia, por mais que nós possamos estar passando por momentos difíceis, de crise, uma certeza que nós temos: todos nós, querendo ou não, iremos passar pela morte. Agora, o que é aqui, por isso que esse tema aqui, o amanhã, você pode decidir hoje. A morte faz parte da nossa existência aqui. Nós não podemos ficar com medo da morte simplesmente porque é natural. O homem, ele nasce, cresce e morre, é natural. Nós somos seres que temos conhecimento, nós somos seres racionais. O único ser natural, racional que existe na terra é o homem, e nós precisamos ter claro, nós pensamos, e agora, que o meu futuro casamento, tem algumas pessoas que querem casar, querem fazer o sonho de fazer a sua festa, aquela coisa toda. Alguns adiaram isso, postergaram, estão temerosos que talvez não vão conseguir tão cedo, mas creia, confie, espere no Senhor. A morte vai acontecer sim, mas a morte para aqueles que estão no Senhor não é o fim. Vou repetir: a morte para aqueles que estão no Senhor não é o fim. O apóstolo Paulo diz assim: o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Para quem está, se a gente falar isso para alguém que não conhece a Deus, que não tem o temor do Senhor, que não nasceu de novo, quem fala dessa maneira, quem ouve essas coisas, vai dizer assim: é louco, não estou entendendo. O viver é Cristo, porque a única maneira de viver de verdade é tendo Cristo dentro de nós. Não há vida sem Cristo, não há vida sem o Filho de Deus dentro de nós. Só seremos criaturas, mas quando decidimos entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele se torna a vida em nós, e através dessa vida em nós, nós podemos então ter a paternidade de Deus dentro de nós. Então, queridos, em nome de Jesus, hoje temos sim pandemia, existem sim pessoas morrendo, existem situações financeiras complicadas, mas cremos também que o Senhor está no controle de tudo isso. Deus não está dormindo, está lá, vou dar um sossego para esse pessoal. Não, o Senhor está no controle de tudo. E adorando pela manhã, escutei algo assim no Espírito, de que o Senhor está permitindo também isso acontecer, para que nós possamos valorizar, dar valor àquilo que às vezes a gente perde. Muitas das vezes, quantas vezes, vamos à reunião, vamos para o culto, vamos para a célula, vamos reunir, vou ver se dá, estou meio cansado, eu fui para uma reunião, fui para um clube hoje, estou cansado, peguei muito sol, tá? E agora as pessoas estão desejosas de vir. Alguns não estão aqui porque estão com receio, não sabe se pode vir ou não. Ainda saiu uma notícia, saiu uma comunicação equivocada nossa, na hora lá, eu todo empolgado, por decreto governamental, pode vir 30 pessoas, aí quando eu falei, nem percebi isso, aí foi para o ar, foi aí nas redes sociais, e aí começou a enxurrada de gente. Mas passou só 30 pessoas, como que é isso? Passou só 30 pessoas, eu falei, não, é 30%, não, o senhor disse 30 pessoas, e aí foi lá, tira e coloca outro, tive que fazer outra comunicação. Então, pessoas querem estar aqui, querem estar reunidos. Agora, com certeza,
está dentro de casa, sem ter um propósito, fique em casa, essas notícias, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa sem propósito, fique em casa para poder fazer o quê? Tem que ter algo. Casa é lugar de altar, casa é lugar de relacionamento, casa é lugar de comunhão, casa é lugar de mesa, casa é lugar de conversa, casa é lugar de diálogo. Porém, nós temos percebido que, embora seja isso, o Senhor está permitindo que nós possamos estarmos sendo empoderados nele. Muitas das vezes tem pessoas que estão aí distraídas, pessoas que estão andando, estão lá no Netflix, estão lá nas redes sociais. Não é que é errado estar nas redes sociais, mas a questão é que nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus quer fazer. E creio plenamente que Deus quer edificar a sua igreja de uma maneira mais prevalecente. A Bíblia diz que dias piores virão. Então isso aqui é apenas um tira-gosto de coisas que podem vir, que poderão vir pela palavra do Senhor. Quando conhecemos a verdade nos liberta. Então, embora tudo isso está acontecendo, pessoas estão ficando deprimidas, gente que já está mais de 120 dias dentro de casa, que não sai de casa. Porém, o que ocorre? Se eu convido o Senhor para estar dentro de casa, se eu chamo o Senhor para conviver comigo, para estar dentro do meu relacionamento, do meu casamento, então eu posso ter certeza que Ele vai conduzir a minha casa. Agora, tem algumas perguntas aqui que eu quero fazer para você, e aí nós vamos entrar no contexto da palavra. Você tem alguma garantia que existe vida após a morte? Você mesmo responde isso. Existe uma garantia, você que nos assiste, existe uma garantia, você tem uma garantia que existe vida após a morte? Por que as pessoas, a boa parte das pessoas tem medo da morte? Tenho medo, eu estou com medo desse coronavírus vir e me levar e eu morrer. Vamos sim passar por esse momento. É inevitável passar pela morte, exceto que seja no momento especial que o Senhor levará a sua igreja para o seu encontro com Ele nos ares. Mas passaremos por esse momento. Agora eu preciso estar convicto de uma coisa: tem algo que vai acontecer após a morte, e é onde nós vamos estar trabalhando. A Bíblia é a palavra de Deus, do Deus Criador, do Deus que responde todas as coisas. Todas as perguntas que possamos fazer, a Bíblia nos responde, e nós podemos estar tendo certeza que o que está escrito se cumprirá. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz. Amém? Agora eu vou fazer algo que eu estava com saudade. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus. Pela fé eu estou escutando você aí do outro lado fazendo isso também. Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Deuteronômio 30, 15. Está escrito: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhe ordeno que ame o Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Amém? Está aqui posto, está colocado diante de nós: vida, prosperidade ou morte e destruição. Vida ou prosperidade ou morte e destruição. O que você escolhe? Nós precisamos, queridos, fazer escolhas. Nós somos, como falei anteriormente, nós somos seres racionais que podemos, mesmo no mundo espiritual, a Bíblia nos fala que nós devemos adorar ao Senhor com entendimento. Nós somos pessoas inteligentes. Você é inteligente, você que nos assiste é inteligente, você que nos escuta em algum outro momento é inteligente. Precisamos fazer escolha certa. A morte e a prosperidade é uma escolha, mas também a vida e a prosperidade é uma escolha, como também a morte e a destruição é uma escolha.
E hoje é importante, por isso, o amanhã você decide hoje, o teu futuro você decide hoje. Nós somos, claro, que fizemos no passado, as escolhas nossas no passado, elas nos reportam, trazem o que nós somos hoje aqui, mas o amanhã eu posso decidir hoje mesmo. Você aqui, chegando aqui, você que nos assiste agora, a decisão está na sua escolha, está em suas mãos. O protagonista dessa história é você mesmo, porque o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para poder avançar, mas é preciso estar atentos, é preciso discernir o tempo, é preciso compreender, porque às vezes muitas vezes a gente está no meio de tudo isso, e aí no automático, não, só quero me proteger, estou aqui, tá? Mas saiba disso, o Senhor quer produzir algo dentro das nossas vidas. Agora preste atenção, não fique disperso. Eu vou falar de uma ilustração que um amigo me mandou essa semana que passou, e ele me mandou falando, eu achei muito interessante e propício para esse momento que nós estamos passando aqui agora. E ele disse que essa ilustração fala de um homem chamado John. O John, ele estava em Las Vegas. Las Vegas é uma cidade que é conhecida como a cidade de jogos, dos cassinos, a gente sai de vários lugares do mundo para ir jogar lá em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. E ali o John, ele estava lá em Las Vegas, mas chegou o momento de ele ter que ir para o aeroporto, para embarcar para a Califórnia. Então, e aí ele entra, faz todo o processo que a gente tem que entrar, faz o check-in. Então ele entra na sala de espera para poder embarcar no seu voo. E aí ele percebeu que tinha lá uma maquininha, que era uma máquina que dá sorte, a máquina que revela a vida da pessoa. E ele olhando aquela situação, aquela máquina, ele falou, vou testar esse negócio para saber se realmente é verdadeiro isso que está escrito aqui. Então pegou uma moeda e colocou lá na máquina. Aí a máquina disse, você é o John, você tem tanto de altura e você pesa tanto. Ele ficou espantado com isso. Como que a máquina sabe disso? Que estranho, peraí. Aí ele pensou, eu vou enganar essa máquina. Vou lá, foi no banheiro, colocou peruca, colocou outra roupa e chegou lá e pegou a roupa da mala, mudou e colocou outra moeda, agora eu quero ver. Aí ele colocou lá e a máquina disse, você é o John, você tem tanto de altura, você tem tanto de peso e você tem um voo para a Califórnia. Eu falei, mas agora eu vou pegar essa máquina, porque o que é isso? Ela sabe onde eu vou, sabe minha altura, tá? Aí ele foi louco, colocou máscara, e aí agora a máquina não vai me reconhecer de jeito nenhum. Aí colocou a moedinha e a máquina disse, você é o John, você tem tanto de altura, você pesa tanto e você acabou de perder o seu voo para a Califórnia. Às vezes, queridos, a gente fica tão distraído no meio das coisas que perdemos o propósito da nossa existência. Você entendeu? Aponta para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, fique atento, meu irmão. Fala, como a gente sempre diz, presta atenção. Vou dizer para você que está nos assistindo, presta atenção, não se distraia. Netflix é bom, ficar vendo notícia é boa. Tem gente que está lá viciado nos aplicativos, viciado no joguinho, está aí, não sai, série, não lê a palavra, não busca Deus, perde o propósito, não sabe o propósito da sua existência, só está com medo da morte, só está com medo do coronavírus, só está com medo de estar contaminado. Porém existe um plano, um propósito, um projeto. Jeremias 29:11, Deus tem um plano, um propósito de existência para nós. Nós não estamos aqui à deriva, nós não estamos aqui para ficar com medo, nós temos um destino e um propósito em Deus. A morte não pode nos destruir, porque ela já foi vencida. Agora você vai lembrar quando te chamarem de John, presta atenção. Não se distraia. O amanhã você decide hoje. Você pode dizer assim, o amanhã eu decido hoje. Tem um texto muito precioso que nos fala a respeito de uma decisão que um homem tomou no momento final da sua vida. Esse homem era um criminoso. Lá em Lucas 23:39, diz assim as escrituras, Lucas 23:39.
um dos criminosos que ali estava pendurados, lançaram-lhe insultos, ali na cruz do Calvário, no momento da crucificação de Jesus, aqueles dois criminosos. Um deles dizia: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Olha a diferença de um para o outro nas mesmas condições. Queridos, olha a diferença, veja a diferença, observe a diferença dos filhos de Deus nessa pandemia mundial para os perdidos. Presta atenção, olha a postura que deve se tomar em situações difíceis. Ali não tinha jeito, iriam morrer, mas um desses homens, um desses criminosos, um desses aqui que estava na mesma situação que Jesus também, injustamente, ele disse: você não tem, você está na mesma condição, você não teme a Deus? E aí, continuando o texto, diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que expressão e olha que convicção. Jesus, lembra-te de mim. Esse homem foi tomado de uma revelação, esse homem foi tomado do entendimento e chegou: Jesus, lembra-te de mim. Ali ele estava consciente de que Jesus era Deus, que o Senhor era o Senhor, ele tinha e tem a resposta, a solução para a morte. Ali no momento da morte, aquele homem diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E olha a resposta, Jesus lhe respondeu: eu lhe digo, ou eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Uau, isso é poderoso. Quem foi que inaugurou a eternidade? Foi um criminoso, foi alguém que fez algo terrível, mas ele compreendeu, ele tomou uma decisão no meio da crise, no momento antes da morte. Ali ele reconheceu o Senhor. Sabe o que é lindo em tudo isso? Que mesmo aqui sendo um homem que não deveria, porque o que garante o criminoso a eternidade não é o que ele fez, mas o que ele crê. O que vai te garantir vencer a pandemia não é o que você já fez de bom, mas é o que você crê, é o que te move, é o que te conduz. Não é pedido: Senhor, me perdoe, não, mas eu reconheço que Tu és Deus. Jesus, Tu vai para o Teu reino e eu quero ir também. Existem promessas de Deus para mim e para você. Não fique aí com medo, atemorizado, mas como nós já temos dito, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Passaremos pelas crises, mas nós estamos em Cristo. Foi o que creu que fez a diferença. Por que o Senhor Deus nos mostra esse fato e deixa esse fato na Bíblia? É porque Jesus, ele se identifica com as nossas falhas, identifica com os nossos pecados. Na verdade, não que ele é pecador, mas em João capítulo 1, verso 29, diz assim: eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus sofreu a condenação que deveria ser vir sobre mim e sobre você. Ele se fez maldito por nós, ele morreu por nós, porém ele ressuscitou também, para que nós pudéssemos ter vida nele. O apóstolo Paulo nos fala algo aqui muito poderoso e muito forte. Quando eu comecei a montar essa mensagem, nesse momento de crise, essa situação toda, o Espírito Santo foi me dando esses textos, e a gente fica assim tão maravilhado, porque lá no dia 22, lá atrás, no mês passado, o Senhor já sabia o que ia acontecer hoje.
O Senhor já sabia que essa palavra ia trazer para mim e para você renovo, ia trazer para mim e para você o empoderamento, ia trazer para mim e para você que nos assiste também a compreensão de que existe algo muito maravilhoso preparado para nós depois da nossa morte, depois que nós saímos dessa terra, para não sairmos daqui com medo da morte, não sairmos daqui com medo dos acontecimentos, mas saber que existe um propósito especial de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo nos escreve aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 32, e ele diz assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganharei com isso? Se foi, olha o que ele está dizendo, se foi simplesmente uma situação simplesmente humana, que eu passei por toda essa situação, e aqui eu quero contextualizar para a nossa realidade, se é simplesmente uma situação humana, de vírus, de doença, porque eu vou repetir o que foi dito no domingo passado, o que nós estamos vivendo não tem a ver com a doença Covid-19, tem a ver o quanto nós temos de Deus, o quanto nós não temos de Deus, quanto de saúde nós temos de Deus, quanto de ausência de saúde nós temos de Deus. Meu Deus. Então ele está dizendo assim, se tudo que eu lutei, tudo que eu passei, toda a situação foi meramente uma situação humana, e se não há ressurreição, olha que forte, se os mortos não se ressuscitam, comamos e bebamos, porque morreremos. Uau! Se é só isso mesmo, se é só viver essa vida aqui, então coma e beba e morra. Espere a morte. Hoje, em nome de Jesus, você sairá daqui com uma compreensão plena do Senhor, que a morte não pode nos deter. Nós podemos ter toda e qualquer situação contrária, mas o Senhor já venceu, e se Ele venceu, e nós estamos nele, e Ele em nós, então nós venceremos também. Hoje eu fui para o sepultamento do meu amigo Tobias Ferreira, e ali havia apenas um caixão, e um corpo dentro do caixão, mas na eternidade, no paraíso, o Senhor o aguardou. A Bíblia diz que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos. Então o amanhã você decide agora, nesse momento. O Senhor está preparando eu e você para não vivermos uma vida de medo, temor, mas de vivermos extraordinária. Então é claro isso, se a minha vida só consiste em poder trabalhar, fazer as coisas, tá? Então come e beba, porque vai chegar a morte. Mas se com certeza tem algo mais, eu quero algo mais. Se existe um paraíso, eu quero esse paraíso, porque o Senhor está nos dando gratuitamente. Sabe por quê, queridos? O que está escrito em João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é isso? Paraíso. O paraíso é algo poderoso, o paraíso é algo que o Senhor já preparou. Sabe por quê? Porque lá em Eclesiastes 3,11 diz o seguinte: que Deus plantou no coração do homem o sentimento da eternidade. Nós não nascemos para morrer, porque o pecado que cometemos, que trouxe o salário da morte é o pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. Queridos, Jesus, Ele é a eternidade. Eu vou te trazer aqui essa compreensão, vou trazer aquilo que o Senhor falou para mim, quero compartilhar com você. Nós precisamos ser movidos pelo senso da eternidade. Nós não vamos nos mover pelas circunstâncias, nós nos vamos nos mover pelas situações contrárias. Precisamos o senso de eternidade. Eu e você somos movidos pelo senso da eternidade, do entendimento. Há um lugar, o Senhor lá em João 14 diz que o Senhor vai preparar, Jesus foi preparar um lugar para nós, porque na morada, no lugar onde está o Pai, existe muita morada, muitas moradas. Então tem algo que está sendo preparado para mim e para você, mas é em Jesus. A eternidade existe, mas começa em Jesus. A eternidade não está em pensamento, em filosofia, está em uma pessoa. Você que nos assiste agora, essa palavra não é a palavra para massagear o coração de ninguém, é para dizer que nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, para que a eternidade entre em nós. Mas para que essa eternidade entre em nós, nós precisamos estar alinhados para aquilo que Ele nos diz. Em Mateus 16, 24 diz assim:
Para como receber a eternidade? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou quiser alguém me acompanhar, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Em outras traduções diz assim: pegue a sua cruz diariamente e siga-me. Então é necessário morrer. É necessário morrer para o eu. O Fábio precisa morrer para a estrutura dele e receber Cristo. Agora, Cristo revelado no Fábio, Cristo revelado na sua vida, Cristo revelado em nossas famílias, Cristo revelado em nossas casas. Aí sim, fique em casa, mas seja manifesto a glória de Deus na nossa casa. Seja empoderado por essa palavra hoje. Saia daqui compreendendo esse chamado do Senhor. Glória a Jesus. Os mortos, eles não têm o desejo, não têm querer. Lá em João capítulo 11, verso 43, o Senhor fala para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Ele estava morto, mas obedeceu, ressuscitou. E eu quero dizer em nome de Jesus algumas coisas que estavam mortas em sua vida. Declaro: seja ressuscitado agora, venha a vida de Deus agora, o zoe do Senhor agora sobre sua vida, em nome de Jesus. Esse mesmo texto no verso 25 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser curado de Covid, ganhar muito dinheiro, ter bens materiais, ser alguém rico, ter de posse? Do que adianta ter tudo isso e perder a sua alma? Ainda diz mais: ou o que o homem poderá pagar em troca da sua alma? É forte ou não? Graças a Deus que você está nos assistindo e você veio hoje aqui nessa noite. Eu creio que Deus está falando com você e que a sua vida, ao compreender isso, sua vida passa a entrar no outro nível, não do medo da morte, mas da compreensão que, como diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Glória a Deus. Cristo é em nós, a esperança da glória de Deus. Olha essa revelação que Deus nos dá a respeito da palavra desse criminoso. Porque o paraíso não é o lugar para eu ir simplesmente. O paraíso é um lugar de relacionamento. Jesus disse no verso 43: hoje você estará comigo no paraíso. Uau! Sabe o que significa? Tem vida após a morte? A palavra de Deus está dizendo: tem relacionamento depois da morte. Tem lugar maravilhoso depois da morte. Tem a presença do Todo-Poderoso, do Criador, para podermos andar, caminhar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Igreja, irmãos, se entender isso, eu peço que o Espírito do Senhor traga essa revelação para você. Seja apenas uma retórica, uma palavra. Ou amanhã você decide hoje, agora. Deuteronômio 30, 19 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. E eu digo: escolham Jesus, para que você e sua família vivam. Entregue sua vida a Jesus, para que você e sua família, seus filhos, sua descendência vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apegue firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus. Agora é importante que, compreendendo que existe vida após a morte, compreendendo que precisamos tomar decisões, é importante saber também que tudo que eu faço vai ser computado e haverá um julgamento. Eu já estou finalizando aqui. Os mortos serão julgados. Como que mortos serão julgados? Está escrito aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiam da sua presença, tamanha glória, e não se encontrou lugar para eles. Vi também
os mortos. Como vi os mortos? Então a morte, ela não é o fim de tudo, tem algo depois. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Haverá um tribunal para prestarmos conta. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Ei, vamos prestar atenção. Tudo que estamos fazendo está sendo registrado em um livro de Deus. Amém? Mas que historinha é essa? Não é historinha não, essa é a palavra de Deus. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito quando tinham a vida, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Diga glória a Deus. Então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então tem uma segunda morte, tem um outro momento depois dessa primeira morte. Quando a gente começa a compreender isso, você vai viver com um senso de eternidade, não com o senso de que vou morrer. A morte já foi vencida, e se eu deixei Jesus tomar conta da minha vida, agora a morte já não tem mais domínio sobre mim. Glória a Deus. Então entregou, aí aqueles cujo nome foram encontrados no livro da vida foram lançados, aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Diga misericórdia, misericórdia. Espero que você possa estar o seu nome ali no livro da eternidade, no livro da vida. Haverá um tribunal onde todos nós teremos que prestar conta diante do Senhor. E como adquirir essa vida eterna? Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confia nele e tudo mais o fará. João 10:10 diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Glória a Deus. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Lá em 1 Coríntios 15:54 diz o seguinte: quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode colocar-se de pé, por favor? Jesus disse em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aquele que está vivo aqui agora, que crê no Senhor Jesus Cristo, nunca morrerá. Vou repetir: nunca morrerá. Nunca morrerá. E o Senhor Jesus pergunta: você crê nisso? E eu ecoo a voz do Senhor Jesus, a expressão de Jesus: você crê nisso? Você crê nisso? Precisamos crer. O malfeitor, o criminoso, não foi o que ele fez que deu a garantia da eternidade, foi o que ele creu, foi o que ele declarou, foi o que estava dentro dele. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. João 11:25, nós já falamos que Ele é a ressurreição e a vida, e nós vamos hoje trazer aqui esse texto finalizando um the end. Um the end sempre tem um fim, mas alguns fins são ruins.
tinha um filme que o Superman morreu. Não tem um filme lá que o Superman morreu? Superman morreu. Tinha um filme que o Superman morreu. Um fim ruim. Mas o fim da sua história não será a morte. O seu fim, hoje você decide o amanhã. Hoje você pode tomar a decisão de fazer cumprir a vontade de Deus na sua vida. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, aleluia, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma ressurreição para esta morte, para esta primeira morte. Aqueles que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas alturas, para o encontro com o Senhor nos ares. Que imagem, que ideia, que compreensão gloriosa! E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Deixa lá. Final aqui, e você vai ter que saltar das cadeiras aí. Apocalipse 21, o livro da revelação 21, de 1 a 7 diz assim: então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada para com a noiva adornada, pão para o seu marido, a igreja do Senhor. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda mais: está feito, está feito. Eu sou o Alfa, sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e eles serão meus filhos, minhas filhas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!